o reconhecimento da minha natureza inferior como Satya, né? A minha identificação no corpo, mente, sentidos como corpo-mente, né? Ele cria o samsara, né? Porque eu me identifiquei com o corpo-mente que é movido por vasanas, que são os meus quereres e não quereres, etc. Então eu crio todo tipo de problema na minha vida e na vida dos outros ao seu redor. Então esse é o você inferior e o você superior que ocorre dentro do âmbito, né, do mesmo, né, complexo corpo, mente, intelecto, sentidos, né? Mas o reconhecimento deste complexo corpo, mente, sentidos, né, o reconhecimento intelectual, né, ele vai redefinir ou vai estabelecer a minha natureza superior para a Prakriti, para a Atma, né? Então o você inferior causa muito sofrimento. O você superior é o único modo de você resolver este sofrimento. E a questão é que o você superior ele é o substrato do você inferior. Tá? Né? O mais sutil do sutil é que está ali sustentando, né? A distano, né? Está sustentando o seu ser inferior, né? Então é sempre você, porque existe somente um eu, né? Existe somente um eu. Tudo, no final das contas, se resolve na redefinição do que seja este eu, né? Este eu, que é este eu, né? O meu eu superior, ele nem precisa de resolver os problemas, porque ele é livre dos problemas. O eu inferior, estando dentro do âmbito dos problemas, ele jamais consegue resolver os problemas. Jamais. O eu superior, estando fora do âmbito dos problemas de Mitya, né? Ele não precisa de remover ou resolver os problemas. Ele, naturalmente, ele reconhece eu sou livre de problemas. Este reconhecimento, eu sou livre de problemas, né, porque eu sou a consciência, a minha natureza para a Prakriti, a minha natureza para a Atma, né? Esta minha natureza, ela é livre de todas as experiências de Mitya, portanto, eu não tenho nenhum problema realmente. Então, a identificação com esta identidade superior, para a Prakriti, ela faz de modo que o indivíduo perca a obsessão a respeito de sua natureza inferior e a busca pelos seus quereres e não quereres, desejos e aversões. Quando você vai perdendo o interesse em tudo isso, porque você cognitivamente entendeu esta trápula, né, produzida por Ishvara, Jiva e Maya, você não dá mais atenção, você não nutre esta ignorância cósmica, e aí você vai ver que os problemas desaparecem. Como que eles desaparecem? Ah, eu fui resolvendo um por um. Não, eu parei de nutri-los. Eu me identifiquei com minha natureza superior e parei de nutri-los, aquilo que era um problema dentro do âmbito da minha natureza inferior, mas ele nunca existiu, né, em relação à minha natureza superior, né? Então, isso vai produzir o quê? Uma purificação, né, mental, emocional, intelectual, né, um refinamento tão grande que o indivíduo ele começa a viver sem criar encrenca, sem experimentar problemas. Sim, Betânia? É, eu estava, enfim, no dia a dia aqui, né? Quando aparece um problema, eu faço essa questão de eu não sou esse problema, eu sou sátia e tal. Mas eu percebi realmente um grande impacto quando eu também fiz essa mesma colocação no momento da felicidade, né? Não só do problema, porque essa identificação de ambas, né? Esses estados da mente, né? Não é só o estado de sofrimento. E aí, para mim, neutralizou ainda mais as minhas vassanas, quando hoje eu coloco esse lugar também de eu também não sou esse entusiasmo, essa felicidade. Estou trazendo isso porque num determinado momento que acionou uma vassana e emocionalmente essa vassana explodiu, eu olhei para ela e falei, eu não sou
essa tristeza que está acontecendo agora na minha mente e também não sou a felicidade que passei alguns minutos atrás. Imediatamente fiz. E aí é como se neutralizasse, porque também tem isso, não é só. Estou falando por mim, tá? Numa experiência de não só me recordar de Sátia no momento que eu estou no sofrimento. E isso me fortaleceu, Sim, tá? sim, muito bem Fortaleceu a colocado. mente. Muito bem colocado. Obrigado pelo sharing. Então, o que que acontece com Paraprakriti? Nada aconteceu, né? Krishna diz para parar de correr. Esse Paraprakriti é você, ele é livre da ação, livre do movimento, livre de características e atributos, e ele é livre de modificação. Você é o princípio consciência, testemunha, não experiencial, a natureza real do observador, a natureza real do experienciador, do conhecedor. O próprio Jivatma, o próprio princípio consciência do observador Jivatma, né? Sem dúvida, é você, assim, o próprio Jivatatma, né? O próprio princípio conscientizador, você está consciente ou inconsciente? Ele está perguntando, você tem dúvida que você é esse princípio consciente? Você, todos esses anos estudando Vedanta, você ainda tem dúvida? Você ainda pensa que você é a mente que se modifica? Você ainda pensa que você é o corpo emocional, o corpo de memória, o corpo físico, o corpo causal? Você ainda tem alguma dúvida? Essa é uma boa questão para cada um, né? Colocar a si mesmo, né? Por que que eu tenho dúvida ainda, né? Muito de você que é o observador. Então, o observador, então aqui é muito bacana essa colocação no seu. Ele fala assim, tudo aquilo que a gente testemunha, a gente observa como uma entidade conhecedora, uma entidade experienciadora, né? Ele é uma mistura. A mistura de quê? De pura consciência, que é um princípio testemunha não experienciador, e há uma mistura com a consciência refletida, que é a natureza da entidade experienciadora, né? Tudo que é observado, tudo que é testemunhado, tudo que é conhecido, experienciado por você, ele depende de dois princípios, né? O meu princípio absoluto como consciência, para a prakriti, para a atma, né? Ou a minha consciência humana, né? A minha consciência refletida, né? A minha inteligência humana. Então, tudo, eu tenho sempre esses dois elementos, esses dois princípios operando, a minha natureza absoluta, a minha natureza superior e a minha natureza inferior, né? Isso é que a gente precisa compreender muito profundamente e discriminar e fazer nididhyasana sobre isso, porque é esta compreensão que nos liberta. No âmbito de cada experiência humana, existe o princípio, né, o princípio para absoluto da consciência pura, né? E existe o princípio da consciência refletida, né? Que é a minha natureza humana, que é a minha consciência humana, minha existência humana, né? Então, cada momento eu tenho esses dois princípios operando de modo tal que eu me torne uma entidade que experiencia e conhece. E eu quero o autoconhecimento. Mas eu tenho que observar que essa consciência pura, livre, independente, está sempre ali abençoando todas as experiências da minha natureza inferior, né? Então, no final das contas, isso se torna mais uma questão de decisão. Agora eu compreendi intelectualmente que eu tenho uma natureza inferior e superior. Cada experiência minha, ela é apoiada, sustentada, suportada pela minha natureza superior, que é livre e independente da natureza inferior. A natureza inferior, ela depende da minha natureza superior. A minha natureza superior é sempre segura, livre, independente, completa. A minha natureza inferior é sempre sujeita a mudança, temporalidade, velhice, doença e morte. Então, no final das contas, eu tenho que decidir aonde eu quero estabelecer a minha identidade. Na minha natureza, que é sempre presente, né? É por isso que nós colocamos sempre que a compreensão do autoconhecimento é a compreensão de que eu sou a consciência, eu sou a existência. Isso é fácil para cada
ser humano admitir e aceitar, mas eles confundem a consciência, a existência deles, com o corpo-mente, né? Como o corpo-mente, eles não aceitam o terceiro aspecto do autoconhecimento, do autorreconhecimento, que é a minha natureza livre e independente do corpo-mente, né? Eu sou Ananda, eu sou a minha natureza livre e independente do corpo-mente, né? Então, eu sou Satchit Ananda, eu sou a ilimitação, tá? Porque eu sou a consciência. Isso está sempre presente em cada uma das nossas experiências do mundo. É uma questão de identificar, reconhecer e reivindicar como a minha natureza absoluta, a minha natureza superior e abandonar a convicção de identidade na minha natureza aparente. Isso não significa negligenciar a minha natureza aparente, mas muito pelo contrário, isso irá purificar, refinar e melhorar a minha natureza aparente muito gigantemente, tá? O meu objetivo não é melhorar a minha natureza aparente, o meu objetivo é me libertar dessa ignorância cósmica que me compele a me identificar com a minha natureza mortal, a minha natureza inferior, e eu sei que, como bônus, a compreensão e reivindicação da minha natureza superior irá causar um benefício enorme à minha natureza inferior. Então, moksha, a libertação, né? Independência para a minha natureza inferior. Tudo isso que a gente faz é para beneficiar a nossa natureza inferior. Ok?